Como futura professora de História, eu precisei aprender algo fundamental muito cedo na minha graduação. Ensinar História não é ensinar o passado, é ensinar pessoas a pensar sobre o humano no tempo. E foi exatamente aí que a antropologia e a psicanálise deixaram de ser disciplinas teóricas e passaram a ser ferramentas indispensáveis, não como uma moda acadêmica, não como um enfeite intelectual, mas como base ética e crítica do que significa estar em uma sala de aula. Porque não existe ensino de história sem interpretação, e não existe interpretação sem entender cultura, subjetividade, memória e conflito. Durante muito tempo, a história ela foi ensinada como se os fatos falassem por si, datas, nomes, batalhas, tratados, uma sequência organizada de eventos que supostamente explicaria tudo. Mas quem está na faculdade de História aprende rapidamente que isso é uma ilusão confortável. Os fatos não falam, os documentos não são neutros, as fontes têm intenção, silêncio, ideologia e o mais importante, os sujeitos históricos não são apenas racionais, coerentes e conscientes, assim como nós também não somos. É nesse ponto que a antropologia e a psicanálise entram não como complementos, mas como necessidade. A antropologia me ensinou algo essencial e, para qualquer futuro professor, que eu considero normal, correto ou lógico não é universal. Quando eu ensino história, eu não posso olhar para a sociedade do passado ou para os próprios alunos como a régua dos meus valores pessoais. A antropologia nos obriga a suspender o julgamento imediato e perguntar que sistema cultural fazia isso ter sentido, que crenças organizavam essa sociedade, que valores estavam em jogo. Sem essa perspectiva, o ensino de história vira uma fábrica de anacronismo, tipo, eles eram atrasados, eles não sabiam, eles não pensavam como a gente, como se a gente fosse o ápice da humanidade. A antropologia serve na sala de aula como um antídoto contra a arrogância intelectual. Ela ensina o respeito à alteridade, algo absolutamente essencial em um mundo plural, desigual e conflituoso. Já a psicanálise entra onde o discurso histórico tradicional costuma parar. Ela nos lembra que o ser humano não é apenas um produto da economia, da política ou das estruturas sociais. Ela também é atravessada por desejos, medos, traumas e repressões. Como futura professora, isso muda completamente minha forma de ensinar temas como a escravidão, guerra, ditadura, genocídio, colonização, porque não estamos lidando apenas com eventos, mas com traumas históricos que continuam produzindo efeito no presente. A psicanálise ajuda a compreender por que certos acontecimentos são evitados, por que há resistência à memória, por que o silêncio também é uma fonte histórica e por que o passado retorna como um conflito. Então, ensinar a história sem considerar isso é correr o risco de transformar sofrimento humano em um conteúdo frio. Na faculdade de História, aprendemos que o historiador não é um narrador neutro. Ele interpreta, seleciona, organiza, dá sentido. Agora, a antropologia impede que essa interpretação seja etnocêntrica. A psicanálise impede que ela seja superficial. Juntas, elas permitem entender como as culturas produzem sentido, como os sujeitos internalizam normas, como a sociedade molda o indivíduo e como que o indivíduo também resiste à sociedade. Isso não é uma abstração acadêmica, isso é uma ferramenta pedagógica. E como isso entra na sala de aula? Entra de forma direta e muitas vezes desconfortável. Como futura professora, eu não espero que os meus alunos sejam neutros, porque eles chegam carregando experiências familiares, conflitos sociais, desigualdade, preconceitos aprendidos, dores que não aparecem no boletim. E a antropologia me ensina a reconhecer o contexto cultural desses alunos. A psicanálise me ensina que nem tudo será dito claramente. Foi uma experiência em sala de aula que eu tive com crianças, que isso tornou ainda mais evidente para mim.
em um determinado momento, diante da dificuldade de um aluno em realizar uma atividade, o que parecia ser apenas uma resistência escolar, revelou uma coisa muito mais profunda. A fala daquela criança não expressava desinteresse pelo conteúdo, mas medo, insegurança, a lembrança de perdas familiares que ainda doíam. Ali ficou claro que o comportamento não era simples falta de vontade, mas uma forma de defesa. A sala de aula, sem que ninguém planejasse, se tornou um espaço onde uma memória dolorosa emergiu. E esse episódio me mostrou que muitas vezes o que parece como disciplina ou dificuldade de aprendizagem é na verdade sofrimento não elaborado. Essa experiência reforçou em mim a certeza de que ensinar história não é apenas cumprir currículo, é lidar com memória, identidade e conflito. É saber que uma aula sobre colonização pode tocar em feridas ainda abertas, que uma aula sobre ditadura pode ativar silêncios familiares, que uma aula sobre gênero, raça ou classe nunca é apenas teórica. Ignorar não é neutralidade, é negligência. Como que a sociedade vê tudo isso? Com uma certa desconfiança, para poder dizer o mínimo. E a antropologia ela costuma ser vista como algo relativista demais, a psicanálise como algo subjetivo demais e a história como algo ideológico demais. Curiosamente, essa crítica quase sempre vem de quem prefere explicações simples para problemas complexos. Vivemos numa sociedade que querem respostas rápidas, verdades fixas e soluções imediatas. A antropologia, psicanálise e história fazem o oposto. Elas complicam, questionam e incomodam. Talvez por isso elas sejam tão necessárias. Então, como futura professora, eu também preciso reconhecer que essas áreas não são perfeitas. Antropologia e psicanálise já foram usadas para legitimar exclusões, hierarquias e silenciamentos. A história também já serviu para projetos autoritários. Mas o pensamento crítico começa quando a própria ciência aceita ser questionada. E é isso que aprendemos na faculdade de História. Não defender teorias como dogmas, mas usá-las como ferramentas. Por que isso é importante na minha formação? Porque eu não quero formar alunos que apenas decorem fatos. Quero formar sujeitos críticos, capazes de compreender o outro e a si mesmos. A antropologia me ensina a respeitar a diversidade e a psicanálise me ensina a escutar o que não é dito. A história me ensina que nada disso é natural ou eterno. Como futura professora, meu compromisso não é oferecer certezas prontas, mas criar um espaço de reflexão. Para concluir, eu encerro este vídeo dizendo que antropologia e psicanálise não são extras na formação em história. Elas são parte do coração, do que significa ensinar história com responsabilidade. É ensinar humanidade, e a humanidade ela é complexa, é trajetória e profundamente marcada pela cultura e pelo inconsciente. Se eu escolhi ser professora, foi porque acredito que pensar é um ato de transformar, e essas áreas nos lembram o tempo todo que pensar exige desconfiar do óbvio, escutar o outro, o desconforto da complexidade, e talvez seja exatamente isso que a educação mais precise hoje.